Livro do profeta Amós, capítulo 9, verso número 11 até o verso 15. Naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado, restaurarei as suas ruínas, eu a reerguerei para que seja como era no passado. Para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom, todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes, e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta a Israel o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas, e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, seu Deus. Amém, igreja? A palavra de Amós é uma palavra de esperança, pelo menos aqui nesta parte final. Amós profetiza, meus irmãos, por volta do ano 748 a.C., mas a leitura de todo o texto de Amós, desde o capítulo 1, é uma leitura em que nós vamos ver os nossos dias sendo descritos nas profecias de Amós. Amós, que era um homem simples, um homem do campo, ele que plantava figos ou cultivava figos silvestres, um homem simples para a sua época, mas um homem que estava antenado com as coisas que estavam acontecendo ao seu redor. E mesmo estando antenado e sabendo das coisas que aconteceriam, ele não se manifesta até que Deus o chama então para esta profecia. Amós não era um profeta profissional como os outros profetas que viviam nos palácios e profetizavam aos reis, e muitos desses profetas profissionais o faziam em troca de alguma coisa que o rei pudesse lhe dar. Não, Amós estava na contramão desses profetas. Amós, ele vivia numa cidade chamada Tecoa, você pode ver isso lá no primeiro capítulo, por volta de 7 quilômetros ali, cerca de Jerusalém, mais na região de Judá. Ele vivia naquela região, naquelas montanhas, e lá ele levava a sua vida simples, um homem do campo, um homem comum, uma pessoa como qualquer outra, mas que tinha um espírito voltado para as coisas do Senhor, um homem que estava atento às realidades e ao seu contexto social, e é esse homem que Deus levanta para trazer uma palavra, uma profecia de julgamento, uma profecia de condenação, trazer uma palavra de um conserto com Deus, porque se eles não fizessem isso, Deus os levaria para o cativeiro, Deus destruiria as suas cidades, e eles iriam então passar por sérias dificuldades. Amós, ele vem como uma palavra do Senhor para aquela nação e para aquele povo, um período onde Israel estava vivendo paz. Os seus principais inimigos, a Babilônia, o Egito e a Síria, estavam enfraquecidos. Então, nesse tempo de paz, a economia de Israel aflorava. E durante todo o texto de Amós, nós vamos ver nas entrelinhas das suas profecias a injustiça social, porque os ricos ficavam cada vez mais ricos à custa dos pobres. Os pobres cada vez mais pobres, mais miseráveis. As pessoas que tinham condições, elas de uma certa forma exploravam os mais simples, agiam de maneira indecorosa, agiam de maneira antiética e imoral para usurpar dos mais simples os seus bens, e esses ricos então acumularem cada vez mais riqueza, cada vez mais prosperidade. Amós vai dizer que eles construíram palácios, eles construíam mansões, eles construíam casas grandiosas, luxuosas, para nessas casas habitarem. Amós diz que essas pessoas injustas, elas viviam comendo do bom e do melhor, enquanto a grande maioria da população padecia, sofria sérias dificuldades. Então, meus irmãos, não é muito difícil nós olharmos para o texto de Amós, não essa parte que nós estamos lendo aqui, mas até aqui, desde o capítulo 1 até essa porção, onde nós vamos ver essas profecias de Amós, exortando essas pessoas, chamando atenção para as injustiças sociais, trazendo as pessoas à memória para que elas não fossem julgadas e condenadas
pelo Senhor. Amós tem basicamente 2 temas centrais, e o primeiro é com relação à justiça social, e o segundo tema é com relação ao julgamento. Quando Amós faz a sua profecia, trazendo à tona a justiça social ou a injustiça social, ele condena os erros daquela sociedade. E é por isso que eu disse aos irmãos, se você ler o livro de Amós, você vai ver uma descrição real da nossa sociedade nos dias de hoje. E eu estou falando de um texto que foi escrito há 750 anos antes de Cristo. Porque a palavra de Deus se torna viva e eficaz, e a palavra de Deus vai trazer para nós uma exortação para os dias de hoje, para que nós não caiamos na mesma armadilha que a população de Israel, o povo caiu naquele período. Na sua condenação, Amós, ele traz algumas palavras específicas. Primeira delas, quando há paz e quando há prosperidade material e financeira, o povo ele cai no que diz respeito à vida espiritual, à vida moral e à vida ética. Quando há muita prosperidade financeira, as pessoas se desviam de Deus, da palavra e dos conceitos morais. Quando há muita abundância de bênçãos materiais, as pessoas se tornam opressoras. Os mais ricos oprimem os mais pobres. E eu não estou falando do dia de hoje, do século 21. Eu estou falando de um texto escrito há 750 anos atrás, aonde já naquele contexto, os mais ricos oprimiam, exploravam os mais pobres. Ele fala também da injustiça nos tribunais. As pessoas que tinham condições, elas financiavam, elas subornavam juízes para que esses pudessem julgar causas em seu favor. Não estou falando do ano de 2021, estou falando de 750 anos antes de Cristo. Amós já levantava questões com relação à imoralidade sexual. Amós já denunciava sacrilégios que ofendiam a santidade de Deus. Amós já falava de violência, de idolatria. Amós denunciava práticas comerciais ilícitas. E todo esse contexto, meus irmãos, produzia injustiças sociais, uma discrepância muito grande entre a população, entre o povo, entre as pessoas. O abismo era muito grande, e através desse abismo social, financeiro, material, poucos tinham muito e muitos tinham pouco. E eu repito, meus irmãos, não estou falando do dia de hoje, do século 21, nós estamos falando aqui de um contexto há muitos anos atrás. Amós, então, ele se levanta como uma voz profética, denunciando todas essas injustiças sociais, em que Deus iria julgar, Deus iria condenar, Deus iria punir, se aquele povo não se arrependesse do que estivesse fazendo. O segundo tema de Amós é o julgamento. Então, Amós vem com uma palavra profética dizendo: olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam se consertar com Deus, vocês precisam rever as suas práticas, vocês precisam voltar-se para o Senhor, porque se vocês não fizerem isso, Deus vai julgá-los, Deus há de condená-los. A injustiça, a exploração contra os mais pobres seria castigada. Aqueles que construíram palácios, aqueles que faziam mansões, aqueles que usufruíam do bom e do melhor, iriam ser castigados, punidos pelo Senhor. Eles iriam experimentar a amargura e o sofrimento. Aqueles que viviam na fartura à custa dos outros perderiam tudo, ficariam pobres, iriam mendigar, porque eles estavam cometendo sérias injustiças. Deus iria revelar a hipocrisia e a falsa piedade daquele povo, para que eles pudessem então se arrepender e se transformar, para Deus não puni-los. Porque Deus sempre traz uma opção de transformação, Deus sempre traz, meus irmãos, uma possibilidade de mudança, Deus sempre traz a chance de nos arrependermos dos erros que estamos cometendo, para que possamos nos acertar com Deus. E é esta mesma palavra que Deus traz ao meu e ao seu coração nesta noite. Há uma possibilidade de conserto, há uma possibilidade de nos acertarmos com Deus, se estivermos fazendo algo errado, para que nós não sejamos punidos ou castigados pelo Senhor. Antes do julgamento, meus amados, antes do castigo, Deus sempre abre uma possibilidade de conversão, de transformação e de mudança. Deus sempre dá a chance, Deus convida para voltar para Ele. Veja comigo o capítulo 5, versículo 4 ao versículo 6.
O Senhor sempre traz para nós uma possibilidade de arrependimento. E essa foi a palavra que Amós trouxe para os seus contemporâneos. Capítulo 5, versículo 4. Assim diz o Senhor à nação de Israel. Palavra do Senhor: busquem-me e terão vida. Não busquem em Betel, não busquem em Gigal, não façam peregrinações a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio, Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e terão vida, do contrário, Ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José e devastará a cidade de Betel, e não haverá ninguém ali para apagá-lo. A palavra de Amós é: busquem a Deus, se convertam, se arrependam, mudem as suas atitudes, que vocês vão ter vida. Deus vai cancelar o julgamento, o juízo, e Deus vai trazer bondade e misericórdia. E aqueles que rejeitaram em fazer isso, aqueles que não deram atenção à voz do Senhor, Deus então iria castigá-los, Deus iria puni-los, Deus iria pesar a mão sobre eles. Mas se houvesse arrependimento, se houvesse transformação, se houvesse uma mudança de vida, Deus iria operar com graça e com misericórdia. E nós chegamos então, queridos, aqui no verso 9 até o verso 15 deste capítulo 9. E a profecia de Amós aqui já é uma profecia que traz esperança. Eu hoje não vim falar sobre condenação, não vim falar sobre juízo, eu não vim hoje falar sobre pecado, mas eu vim hoje falar para você que há uma esperança. Eu vim falar para você que há uma possibilidade da parte do Senhor para você mudar a sua história. Mudar a sua história de vida, mudar a história da sua família, e você também poder viver uma vida diferente, uma vida transformada, porque é isso que Deus deseja. Deus se alegra muito mais em nos perdoar, em nos restaurar, do que nos punir e de nos condenar. Quando Jonas vai pregar em Nínive, Jonas anuncia a destruição da cidade. A cidade toda se arrepende, eles se convertem. Então Deus não destrói aquela cidade, porque está no coração de Deus muito mais o perdoar e o salvar do que o punir e do que condenar. Por isso, nesta noite nós vamos ver aqui então como Deus traz uma palavra de esperança. Você pode pensar assim: pastor, mas eu não sou uma pessoa que estou no vício, eu não estou nas drogas, eu não estou numa cracolândia, eu não sou um excluído social, a minha vida está bem, graças a Deus por isso. Mas Deus, Ele sempre vai trazer para você uma palavra de esperança e de renovação, porque existe alguma área nas nossas vidas em que nós podemos mudar, em que nós podemos melhorar, em que nós vamos precisar da graça de Deus e da bondade do Senhor. Porque, meus amados, nada na nossa vida está do jeito em que talvez Deus queira que ela possa ficar. Então você pode melhorar, eu posso melhorar, e nós podemos receber do Senhor a sua bênção e a sua graça. Quando nós olhamos para o capítulo 9 de Amós, do verso 11 até o verso 15, nós vamos ver aqui Amós tratando de 5 questões fundamentais. Ele aponta para 5 áreas fundamentais da nação de Israel. Ele lida com esses 5 aspectos que são importantes. Versículo 11, ele vai apontar para o rei, uma referência ao reinado de Davi, mas também uma referência ao nosso rei Jesus, o futuro rei, o rei que vai reinar sobre todas as coisas. No verso 12, a atenção de Amós se volta para as nações, para os povos. No verso 13, a ênfase de Amós é sobre a terra, sobre a natureza, sobre aquilo que é do campo material. No verso 14, Amós olha para o povo, para as pessoas, e no verso 15, então, ele ora para o Israel, para o país e para aquela nação. E ele vai trazer uma palavra de esperança para cada uma dessas áreas. Uma palavra de esperança para o rei, uma palavra de esperança para a nação, uma palavra de esperança para a terra, para o povo e para o país. E nós hoje estamos falando nesse culto sobre esperança. Jesus é a única esperança. Ele é aquele que pode restaurar as nossas vidas, aquilo que está quebrado, aquilo que está destruído, aquilo que foi de alguma forma prejudicado. Porque quando nós chegamos aqui nesse capítulo 9, a partir do verso 11, nós já vimos Amós trazendo a palavra de juízo, trazendo uma palavra de exortação, trazendo uma palavra para que o povo não continuasse vivendo daquela maneira, mas o povo não deu atenção à voz de Amós, eles não deram atenção à voz dos profetas, e Deus então permitiu que aquele povo fosse levado cativo para a Babilônia, e agora Amós está trazendo uma palavra de esperança.
Se você chegou aqui nessa noite, meu amado irmão, meu amigo, com alguma realidade na sua vida, com alguma coisa que não está bem, algo que está fora do lugar, Deus nessa noite vai te dar o caminho para você poder encontrar em Jesus Cristo, em Deus, a esperança para a restauração. Amém? Graças a Deus por isso. Verso número 11 do capítulo 9. Aqui o profeta Amós, ele apresenta para nós algumas palavras que são fundamentais. E essa primeira palavra de Amós se refere aqui ao reinado, ao rei Davi, a tenda caída de Davi. Diz, naquele dia, no dia da restauração, no dia da esperança, no dia da bênção do Senhor, quando Deus iria restaurar a sorte do seu povo, Amós diz que naquele dia levantaria a tenda caída de Davi. Naturalmente, tenda já aponta para algo frágil, algo passageiro e algo temporário. Porque Davi, mesmo tendo sido o melhor dos reis de Israel, ele como ser humano seria também passageiro. Então aqui o profeta já está apontando para uma situação futura. E essa situação futura nós podemos compreender como aquele que é descendente de Davi. Então Amós já está apontando aqui, irmãos, para Jesus Cristo. Amós está apontando para o nosso verdadeiro rei, aquele que é o rei das nossas vidas, aquele que domina o nosso coração, aquele que vai reinar sobre todas as coisas. Haverá um dia em que Deus há de reconstruir o reinado, e está nas mãos de Jesus Cristo, e Ele vai estar reinando juntamente conosco, ou nós estaremos reinando juntamente com Ele. Ele vai consertar aquilo que estiver quebrado, Ele vai restaurar as ruínas, Ele vai reerguer para que seja como era então no passado. O profeta Amós traz essa palavra voltada para o reinado de Davi. Ele fala sobre essa esperança em relação a esse rei, um rei forte, um Deus poderoso, um Deus valente. E esses 4 verbos aqui do verso 11 apontam justamente para essa esperança. O Amós fala de levantar o caído, de reparar o que está quebrado, de restaurar o que foi destruído e de reanimar as glórias do passado. Deus pode fazer isso na sua vida, meu irmão e meu amigo. Deus pode levantar o que está caído na sua vida. Deus pode consertar aquilo que não está bem na sua vida. Deus pode restaurar aquilo que não está bom. E Deus pode reerguer a sua vida, a sua família, a sua condição e o seu estado. Se você crer e se você colocar a sua dependência no Senhor, em Jesus que é a esperança, Ele vai fazer essa completa restauração, essa completa restituição, e você vai poder então ser abençoado, porque quem fará todas essas coisas é o nosso Deus. O Senhor Jesus vai operar de maneira milagrosa na sua vida e na minha vida. Amém? Você precisa de algo que seja levantado? Deus pode fazer isso. Você precisa que algo seja consertado? Deus pode fazer isso. Você precisa de algo que precisa ser restaurado? Deus pode fazer isso. Algo que precisa ser reerguido? Deus é aquele em quem você pode encontrar todas as condições para poder passar por essa transformação. É só o Senhor que pode te dar essa esperança. Amém? No verso 12, agora o profeta Amós vai falar sobre as nações. Ele vai falar sobre a humanidade como um todo. Ele diz assim: para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom. Edom aqui é uma linguagem simbólica ao inimigo do povo de Israel. O povo de Edom foi dominado apenas pelo rei Davi. Nenhum outro rei conseguiu subjugar os edomitas. Todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que Ele vai realizar todas essas coisas. A palavra de ordem aqui no verso 12 é conquista. O povo do Senhor é um povo que conquista, é um povo que avança, é um povo que é abençoado. O profeta Amós, nesse capítulo 12, ele volta o seu olhar então, justamente para as nações, aquelas nações que foram subjugadas no passado, aquelas nações que foram outrora destruídas. Deus iria trazer a possibilidade de uma renovação. O povo de Israel é um povo que abençoa, a igreja é um povo que abençoa, nós somos o povo que leva a bênção para todas as famílias, para todas as nações. Essa palavra foi dita pelo Senhor lá em Gênesis. Na descendência de Eva, Deus iria abençoar todas as famílias. Abraão recebe a incumbência de ser bênção para todas as famílias da terra. E hoje, meus irmãos, nós, o povo de Deus, somos aqueles que levam a esperança para as nações, aqueles que levam uma palavra de transformação. A igreja
É aquilo que proclama a esperança, e essa esperança está em Jesus Cristo. Que você possa entender isso e você possa aplicar essa palavra também na sua vida, para que o meu povo conquiste. Você hoje é o povo do Senhor. Você hoje é o povo de Deus, e Deus quer que você conquiste, que você tenha as bênçãos, que você tenha as dádivas, que você receba as misericórdias, que você possa ser o povo abençoado, conquistando aquilo que você precisa para o bem-estar na sua vida, mas acima de tudo, que você possa conquistar a sua vida diante do Senhor. Deus tem uma palavra, Deus tem uma promessa para todas as nações, para a minha vida, para a sua vida, e que nós possamos, como povo de Deus, nós possamos estar debaixo da autoridade do nosso Senhor, sob o domínio de Jesus Cristo, para que nós possamos levar esperança. Nós possamos conquistar os inimigos, possamos vencer, possamos derrotar aqueles que se levantam contra o Senhor. No verso seguinte, no verso 13, Amós agora, ele vai falar de abundância. E a palavra de Amós agora se concentra na terra. Amós visualiza o fim da maldição, ou o fim do castigo, o fim da condenação. Amós olha agora para o futuro e diz assim: dias virão, declara o Senhor. Amados, nós estamos saindo de uma pandemia com a graça de Deus. Nós estamos vivendo dias melhores, e é nesse contexto que Amós vem com essa palavra hoje e declara para mim e para você: creia, porque dias melhores virão. Amém? Dias melhores virão. Deus vai operar, declara o Senhor. E esses dias, olha o que Amós diz: a ceifa vai continuar até o tempo de arar, o pisar das uvas até o tempo de semear, vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Amós fala de um tempo de abundância. Amós fala de um tempo de prosperidade. Amós fala de um tempo de fartura, e é isso que nós vamos alcançar na presença do Senhor. É isso que Deus tem para mim e para você: abundância, fartura, plenitude daquilo que nós precisamos para a nossa vida, para o nosso bem-estar. Se o Messias, se Deus está conosco, se é aquele que abençoa, se é aquele que nos dá todas as dádivas, Ele então nos dá, Ele nos supre e Ele nos concede aquilo que nós tanto precisamos. Ele vai abrir portas de emprego, Ele vai abrir portas de provisão, portas de prosperidade para você, para sua família, e você vai viver então tempos aonde você vai ficar extasiado com as abundantes graças e as misericórdias do Senhor, porque esse nosso Deus é um Deus generoso, é um Deus que abençoa, é um Deus que vai fluir a sua graça. Amós diz que eles estariam terminando a colheita, já sendo época de começar a semear de novo. É a ideia de que isso nunca seria interrompido, a ideia de que o vinho iria gotejar das montanhas, escorrer vinho pelas montanhas. Isso, irmãos, traz uma palavra de abundância, de fartura, de bênção. E é isso que Deus pode fazer por todos nós. É isso que Deus quer trazer para a vida do seu povo. Um povo que anda em abundância, um povo que usufrui das graças e das misericórdias do Senhor. Isso pode também apontar para as nossas necessidades espirituais. Deus vai fluir o Espírito Santo nas nossas vidas e Ele vai nos preencher com a presença do Senhor. E nós vamos nos alegrar, porque a graça do Senhor vai ser derramada sobre a terra. Quando o pecado ele é removido dessa relação entre Deus e os homens, a graça de Deus abunda, a prosperidade de Deus se manifesta e Deus opera com milagre. Mas quando o pecado está entre nós e o nosso Deus, esse pecado ele nos impede de usufruirmos de todas as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Chegamos então ao verso 14. Aonde Amós ele olha agora para o povo. A terra iria produzir de maneira abundante. A terra que antes estava padecendo, sofrendo, aquela terra que antes não produzia, aquela terra que não dava dádivas, que não dava frutos, aquela terra que era seca, agora esta terra, no verso 13, iria gerar fartura. E quem vai usufruir dessa fartura? É justamente o povo do Senhor. Haverá um tempo de fartura, e esse povo será agraciado com essa fartura. Diz o verso 14: trarei de volta a Israel o meu povo exilado, porque eles não deram ouvidos
eles foram levados cativos, mas agora Deus está restaurando, Deus vai trazer eles de volta. Verso 14, vão reconstruir as suas cidades em ruínas e nelas vão viver, plantarão vinhas, beberão seu vinho, cultivarão pomares e comerão dos seus frutos. Então Amós está dizendo agora, você que é povo do Senhor, você que é filho de Deus, você que está sendo abençoado com a restauração e a esperança, você vai usufruir daquilo que a terra vai produzir. Você vai poder colher e usufruir das dádivas que o Senhor tem para a sua vida. O verso 13 aponta para a abundância e o verso 14 aponta para o desfrutar dessa abundância. E é quando nós estamos conectados com o Senhor, quando nós estamos andando em intimidade com Deus, que nós podemos usufruir da abundância que Deus tem para o seu povo. Amós, ele olha para o futuro e ele vê o dia em que Deus vai derramar as suas bênçãos, porque agora a barreira do pecado já foi derrubada, agora nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus, caminhamos em unidade, caminhamos em santidade, e Deus então derrama a sua bênção sobre nós. E ele termina o texto no verso número 15, apontando para o país, para a nação, e ele aponta aqui para o fim da insegurança. Verso número 15, vou plantar Israel em sua própria terra, para não mais desarraigá-lo da terra que lhe dei, diz o Senhor Deus. Porque o povo de Israel, quando era infiel ao Senhor, quando eles quebravam os mandamentos e as alianças, Deus permitia que os inimigos os subjugassem. Aconteceu assim quando eles vão para a Babilônia cativos. Por que eles vão para a Babilônia escravos? Porque eles pecaram contra o Senhor, porque eles desobedeceram a palavra de Deus. Então a desobediência é o que gerava a instabilidade. O pecado é aquilo que abria a possibilidade para Deus puni-los com a escravidão e com o castigo, ele sendo dominado pelas nações rivais. Mas nessa profecia de Amós, Deus está dando agora garantia para esta nação. Deus está dizendo que eles não mais seriam levados cativos nem escravos, eles não seriam desarraigados, eles estariam plantados para sempre na sua terra, e agora então eles iriam usufruir da bênção que Deus tinha separada para eles. E nessa palavra nós podemos entender aqui Amós apontando para a nossa herança celestial. Haverá um dia, meus amados, em que nós vamos estar na nossa verdadeira terra da promessa. Nós vamos estar na presença do nosso Deus, nós vamos estar na eternidade, e de lá ninguém vai nos remover, de lá ninguém pode nos tirar. Lá nós vamos ser os cidadãos do reino, vamos estar livres, não vamos ter mais a influência do pecado, ninguém nunca mais vai poder nos tirar essa herança, ninguém vai poder tocar naquilo que nós já conquistamos para a eternidade. A terra espiritual, a terra celestial, a presença de Deus será nossa para sempre e por toda a eternidade. É uma promessa de segurança, é uma promessa de abundância, é uma promessa de fartura, é uma promessa de esperança. Deus vai renovar a nossa vida, Deus vai renovar a nossa nação, Deus vai renovar a nossa terra, Deus vai operar em todas as áreas, para que então nós possamos experimentar as dádivas e as misericórdias e a bondade do nosso Deus. É por isso, queridos, que a esperança é aquilo que nos mantém vivos, aquilo que nos mantém alertas e aquilo que nos mantém conectados com o nosso Deus. Quando lhe falta esperança, você pode encontrar essa esperança no nosso Deus. Quando você não tem mais para onde correr, você pode então continuar correndo para os braços do Pai. Nós vimos aqui que Amós fala que Davi foi um grande rei, mas por ser humano, ele era um rei passageiro e um rei falho. A nossa esperança não está nos homens, a nossa esperança não está nas autoridades, a nossa esperança não está nos poderes políticos, a nossa esperança está no Rei Jesus Cristo. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso governador, Ele é o nosso presidente, Ele é aquele que domina sobre as nossas vidas. Amós fala que as nações serão restauradas. Deus há de restaurar as nações, Deus há de salvar os povos, Deus há de mudar o nosso Brasil, Deus há de mudar a nossa sociedade, Deus vai trazer renovação para todos nós. Deus fala de uma terra que vai ser frutífera, uma terra que vai ser próspera.
Irmãos, o pecado afeta até mesmo a própria terra, a seca, a falta de produção. Tudo que nós estamos vivendo nos dias de hoje é consequência também do pecado do homem, mas haverá um dia em que a terra vai ser restaurada e ela vai voltar a ser próspera, frutífera, vai produzir em abundância, para que nós, como povo de Deus, possamos ter em abundância, possamos ser alimentados, possamos ser agraciados com a promessa do Senhor. E diante de todo esse contexto, nós vamos poder então adentrar na nossa pátria celestial, nós vamos entrar no céu, a nossa verdadeira herança, porque a nossa esperança não está nas coisas materiais e terrenas, mas a nossa esperança está